Como você tem se relacionado com o seu momento de hoje? Como você tem vivido o seu presente? Você tem vivido ou tem esperado para viver algo que ainda não chegou? Você tem vivido ou está presa vivendo o passado? É sobre esse assunto que a gente tem conversado aqui, sobre a nossa relação com o presente, o passado e o futuro, porque a nossa forma de lidar com o nosso momento presente tem relação como nós lidamos com o nosso passado e com o nosso futuro. E como eu estou aqui para te ajudar a viver bem o momento presente, eu precisei falar sobre esses assuntos, presente, passado e futuro, e a sua relação com eles. Se você ainda não me conhece, meu nome é Bruna Thalita Ferreira Ramos, eu sou mentora de mulheres, mães e esposas, ajudo essas mulheres a crescerem na virtude da ordem e na primazia da graça para a organização da sua rotina pessoal e familiar. E é importante eu trazer esse tema aqui porque eu vejo que muita gente não consegue viver o presente porque está preso no passado ou está preso também no futuro que ainda nem chegou. Se você chegou agora, eu quero te convidar a assistir os meus 3 últimos vídeos, em que eu falava sobre o tempo que a gente vive. Vou deixar em algum lugar aqui um link para que você possa assistir esse vídeo. Também teve outros vídeos que eu falei sobre a nossa relação com o presente e a nossa relação com o passado. Hoje a gente vai estar tratando sobre a nossa relação com o futuro. Como que a nossa relação com o futuro, a forma como a gente encara o futuro, pode interferir na nossa vivência do nosso presente. Porque o mais importante nesse ponto que eu tenho falado sobre o viver presente, passado e futuro, é tudo isso ordenar para viver bem o dia de hoje, tá? Então, hoje a gente vai conversar sobre isso. E se você quiser me ajuda para viver melhor o seu dia de hoje, organizar bem a sua rotina pessoal e familiar, com a ajuda da virtude da ordem, da primazia da graça, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, em que você pode se inscrever para a lista de espera da mentoria Ser Família. É a mentoria em que eu ajudo mulheres a organizar a sua rotina pessoal e familiar, segundo a virtude da ordem e a primazia da graça. E eu sei que você não vai procurar a ajuda de alguém numa mentoria, sendo que você está vendo o meu primeiro vídeo. Então, fica aqui comigo, tem muito material gratuito. Dá uma olhada nos vídeos anteriores em que eu falei sobre as virtudes na relação com a mulher, na organização da casa, também, né, com foco principal na virtude da ordem. Então, vamos entrar propriamente naquele que é o nosso conteúdo de hoje. Nós vamos falar sobre a nossa relação com o futuro. Você tem vivido o seu presente ou você tem esperado para viver um presente lá na frente, lá no futuro, algo que ainda nem começou, que nem existe ainda? Primeira coisa que eu quero conversar com você é sobre uma passagem muito importante no Evangelho que fala sobre a providência divina. Então, eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 31. Vamos ler juntas? Se você não está com a sua Bíblia perto de você, dá uma pausazinha nesse vídeo agora e vai pegar a Bíblia para você ler comigo, tá bom? Mateus 6, 25 a 31. Abandonar-se à providência. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com que o vosso corpo, com que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem, e não trabalham e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, fracos na fé? Por isso, não andeis preocupados, dizendo: o que iremos comer,
ou que iremos beber, ou que iremos vestir. E aí ele vai pular para o versículo, eu vou pular para o versículo 33. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu cuidado. Então, a cada dia basta o seu cuidado. Com essa passagem, Jesus é muito claro, né, com as nossas preocupações com o futuro. Ele é muito claro em nos ajudar a ordenar as nossas preocupações com o futuro. Muitas vezes a gente fica vivendo o agora com aquela ansiedade de viver o futuro, com aquela ansiedade sobre aquilo que vai chegar ainda. E ele vai falar claramente: não vos preocupeis com o que você vai beber, com o que você vai vestir, com onde você vai morar. Né? Tem uma passagem até que foi no Evangelho essa semana, né? Uma pessoa falou para Deus, para Jesus: vou te seguir para onde você for. E ele falou: o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ele vive da providência. Né? Então, que a gente possa olhar para essa passagem e tirar para nós a lição que Jesus quer nos dar, de que nós precisamos nos abandonar à providência divina, porque se Deus cuida daquilo que é natural, né, daquelas fontes naturais, Deus deu uma beleza para a natureza, Deus deu uma beleza para os lírios do campo, Ele alimenta os animais. Se Ele fez isso tudo para essas suas criaturas, que dirá para nós, que fomos criaturas amadas, né? Os mais amados, as criaturas mais amadas por Deus, né? O ser humano foram aqueles em que Deus criou como imagem e semelhança. Se Deus nos criou como imagem e semelhança dele, ele nos ama profundamente, né? Ele teve um amor a mais na nossa criação, e ele tem sim um amor a mais por nós. Isso é o que nos dignifica como humanos, para sermos um dia homens e mulheres santos, né? Em busca dessa santidade no nosso cotidiano, para um dia chegarmos à pátria celeste, no nosso para sempre, junto dele. E a gente pode também correr o risco aqui de pensar, então, por que eu vou fazer projetos na minha vida, né? Por que eu vou planejar? Porque cabe a nós agir e planejar com responsabilidade. É preciso que, para que a nossa vida esteja em ordem, nós não vivamos um dia após o outro só esperando que as coisas aconteçam na nossa vida. Porque Deus nos deu algo diferente dos animais. Ele nos deu a razão, ele nos deu a capacidade de pensar e refletir sobre os nossos atos da vida presente, daquilo que já passou e daquilo que nós vamos ainda viver. E para viver bem o futuro, é preciso que a gente habite o dia de hoje muito bem. Nós podemos viver o futuro ainda habitando o nosso hoje, porque o futuro, ele ainda não chegou. Mas um dia, esse futuro que hoje eu penso, vai ser um dia de hoje. Então, a consequência de hoje na minha vida, que cada dia eu vou viver, né? Hoje eu vivo o agora, nesse momento, estou gravando o vídeo para você. Amanhã vai ser um outro momento, e que quando chegar amanhã, eu vou estar vivendo hoje. Então, essa sequência de momentos presentes vai conseguir me levar para o futuro. Então, viver bem o meu agora vai me fazer viver bem o meu futuro. Por isso que é tão importante também eu planejar e organizar o meu momento presente, organizar o meu futuro nesse presente também, né? Saber que para que eu viva bem o futuro, eu preciso parar agora e pensar nele, mesmo que ele não vá sair da forma que eu planejei, porque é muito grande a probabilidade de o que eu planejei não sair como eu planejei. Eu me lembro que eu estava assistindo outro dia com o meu esposo o filme Matrix, né? Fazia muitos anos que eu tinha assistido esse filme, e a gente tem uma outra cabeça hoje, né? Então, até te recomendo, se você quiser assistir,
Porque com o tempo a nossa cabeça muda, a gente tem uma outra maturidade. E quando eu assisti o filme dessa vez, eu disse, meu Deus, eu não sei nem onde é que eu estava quando eu assisti esse filme, porque não não me lembro nem dessas cenas, né, assim, não me lembro nem, mas não vou dar nenhum spoiler. Porém, vou falar de uma cena que me fez pensar um pouco sobre esse futuro, que ainda não existe. Tem uma cena que tem um menininho, que todos têm alguns dons, né, e tem um menininho que ele olha para a colher e consegue fazer a colher, só olhando para ela, a colher virar, né, se ficar torta. E aí o menino, ele olha para a colher e aí o menino diz assim: "Essa colher não existe". E aí ele olha e consegue entortar a colher, quando ele pensa que a colher não existe, e é algo que é uma projeção da cabeça dele. Então, o futuro é como essa colher que não existe, é somente uma projeção da nossa cabeça. E muitas vezes nós projetamos algo tão ruim ou algo tão bom para o futuro, né, que às vezes a gente não se dá conta de que isso nos impede de viver o nosso presente com intencionalidade, né, de nos dar por inteiro nesse presente, naquilo que nós temos que viver agora. E muitas vezes, né, quando a gente olha para essa colher e pensa que essa colher que não existe, né, existe, né? Ou seja, quando a gente olha para o futuro e ainda está projetando, a gente pode sofrer com uma angústia e uma antecipação dessa realidade. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa na minha família que tem um caso de câncer, um exemplo, né? E aí eu fico com aquele pensamento, meu Deus, mas o câncer é uma doença hereditária, esse câncer dele é hereditário, esse câncer dela é hereditário, será que eu vou ter câncer? E aí eu começo a fazer um monte de coisa na minha cabeça que vai me deixar ansioso, angustiado, pensando nessa doença que não existe na minha vida, existe na vida de outra pessoa, tem uma probabilidade, mas a gente vive a nossa vida contando com probabilidades. A probabilidade de viver e morrer é 50%. Ou você vive ou você morre, né? Então, a gente vive a nossa vida com probabilidades. Se você vive todos os dias na angústia de uma probabilidade, você não consegue viver bem o agora. Você não consegue viver bem o seu cotidiano. Você não consegue viver bem o lugar onde você está. Eu me lembro que durante aquele período, né, de 3 anos, né, da pandemia, de 2019 até 2022, a gente estava 2022, 2023 já estava melhor, né, mas até 2022, a gente, e não foi todo 2019, foi finalzinho, começo de 2020. Eu me lembro que a gente sempre estava naquela angústia, naquela ansiedade. E se eu ficar doente, né? E vendo tantas pessoas doentes ao redor de nós. E se o governo isso? Sempre pensando naquele medo, naquela angústia sobre a situação internacional, sobre o governo, sobre a doença, sobre quem que seria o próximo. A gente vivendo aquela angústia, aquele desânimo, né? Quando você para pensar naquilo, que aquilo passou, que aquela situação difícil já foi, e que você está aqui assistindo esse vídeo agora, ou mesmo, né, aquela pessoa que tinha uma dificuldade, né, de ter aquela ansiedade, mas ela nem está mais aqui agora, ela já está na eternidade, e hoje ela tem uma visão muito mais ampla daqueles medos e aquelas angústias que ela tem, que ela teve naquela época. Ela tem hoje uma visão muito melhor, muito mais plena do que nós aqui que estamos meditando nesse momento sobre isso, porque já se foi mostrada para ela uma outra realidade, uma outra dimensão, além do que a gente consegue ver aqui. Quando você hoje aqui, nós mortais, ainda aqui nesse vale de lágrimas, quando nós aqui hoje meditamos sobre isso, nós podemos perceber que aquilo passou. Aquele futuro, né, que estava constantemente nos deixando ansiosos, exaustos, cansados, né, estafados, depressivos, muitas vezes. Aquele futuro de pensar no que poderia acontecer conosco, com a humanidade, aquilo passou, aquilo passou.
E muitas pessoas não souberam viver bem o momento presente. Existe uma estatística que muitos casamentos acabaram no período da pandemia, porque as pessoas elas não conseguiam conviver com os seus cônjuges. Elas não conseguiam viver bem aquele ambiente de estar fechado em casa com a sua família, elas não conseguiam. E isso se dá muito, gente, pela incapacidade das pessoas não conseguirem viver o presente. Delas não conseguirem estar se dando inteiramente para aquela outra pessoa, né? Da disponibilidade ao outro, que a gente vai falar sobre isso mais ao final. Então, quando você consegue viver bem o agora, você vai perceber que existe uma graça sobre o momento de agora. Vou fazer uma lembrança para você. Você lembra da passagem da Bíblia que fala sobre o tempo em que o povo de Deus estava no meio do deserto e o povo estava com fome. Deus mandava o maná no meio do deserto para aquelas pessoas. Mas o maná, ele só poderia ser colhido para aquele dia. As pessoas não poderiam guardar o maná para comer no dia seguinte. Eles teriam que ser comidos naquele momento. E isso daí é algo muito, muito próprio para essa realidade que a gente está falando agora. Porque o maná é como se fosse uma graça. Deus ele dá uma graça para nós para viver o momento de agora. Ele dá o maná para que a gente colha agora. Né? O presente ele precisa ser colhido com essa graça de viver o hoje. Para amanhã, a graça não pode ser mais colhida. Não é possível não é possível a gente colher a graça para amanhã. Essa graça precisa ser colhida e acolhida no hoje. Então, quando a gente pensa demais sobre essas dificuldades do futuro, a gente não consegue viver o agora. Se o povo de Deus que estava no Egito tivesse pensado na dificuldade de viver ali naquele deserto para chegar à terra prometida, muito provavelmente ele teria desistido de sair do Egito. Ele não teria ido para o deserto, vagar pelo deserto por 40 anos. Né? Então, quando você encara a realidade de que na vida, a gente vai passar por altos e baixos, e que muitos momentos difíceis podem acontecer, e que é preciso a gente encarar a realidade de que pode haver sim alguma dificuldade. Se a gente ficar pensando muito na dificuldade, a gente não vive. A gente vai ficar paralisado na nossa história de vida, sempre com aquela angústia do que vai vir. Porém, quando a gente se abandona, né, como a gente leu essa passagem no início da nossa reflexão aqui, quando a gente se abandona na providência de Deus, quando a gente se abandona na confiança em Deus, e a gente tem esperança de que Deus está cuidando da gente, que Deus está cuidando da nossa vida, a gente tem uma visão de esperança sobre o nosso futuro. E a gente tem essa certeza de que cada momento que a gente vive tem uma graça própria, uma graça particular. Às vezes você vê alguém passando por uma situação difícil na vida dela e você olha e diz: como que essa pessoa está conseguindo viver isso? Eu não conseguiria, né? Você pensa, eu não conseguiria viver essa situação. Como que ela está tão pacificada diante disso? Ela está pacificada nessa situação porque Deus deu uma graça para ela de ela viver aquele momento. Mas não só deu uma graça para ela viver aquele momento, mas ela foi capaz de acolher a graça que Deus deu para ela viver aquele momento. E certamente você não seria capaz de viver aquilo, porque Deus não deu aquele momento para você, deu para aquela pessoa. Realmente, quando você olha e pensa, eu jamais conseguiria passar por essa situação, você realmente não conseguiria, porque aquela graça Deus deu, não deu para você. Deus quis dar para aquela pessoa que está vivendo aquele momento. Então, quando você olha para essa realidade, você começa a perceber que aquela projeção que você traz, ela vai ser como essa colher que eu citei, ela cai por terra. Não existe mais o medo, a angústia de viver aquilo, porque eu com confiança olho para aquela situação que provavelmente pode chegar, mas que ainda não chegou. Eu olho com confiança e penso: Senhor, eu não sou capaz de viver, mas se acontecer,
Se chegar um momento que eu vou precisar passar por aquela situação, bendito seja Deus, porque eu confio em ti, eu espero em ti, e eu sei que naquele momento propício, tu vais me dar uma graça especial, particular para viver aquilo. E aí, gente, aí a gente vai pensar, como eu tenho vivido? Eu tenho vivido ou eu tenho esperado para viver? Né? Às vezes a gente fica vivendo nessa expectativa. Só que quando você tem esse entendimento do que a gente acabou de falar, né, de que a vida ela precisa ser vivida um dia após o outro, a gente vai ter o entendimento de que a confiança cega na misericórdia de Deus vai muito além do que essa nossa incapacidade de viver o nosso presente. E isso aqui, viver o presente, né, tem tudo a ver com a virtude da caridade. Se você pegar esse tema que a gente está abordando, o presente, o passado e o futuro, né? O passado a gente precisa viver com fé, né? Tem tudo a ver, esses três tempos tem tudo a ver, da nossa vida tem tudo a ver com as virtudes teologais. Então, o passado, você vai sempre ter um olhar de fé sobre o seu passado. O passado já foi, você não consegue mais mudá-lo. E aí, o que você vai fazer em relação a algo que já passou e a gente não consegue mais mudar? A gente falou sobre isso no último vídeo. Mas a gente vai ter um olhar de fé sobre ele. Sobre ele a gente vai ter um olhar de fé, por quê? Porque eu preciso ter fé de que Deus está cuidando daquilo. Deus está cuidando daquilo que eu podia ter feito diferente, eu não fiz. Daquilo que outras pessoas podiam ter feito diferente na minha vida, mas não fizeram. Daquilo que eu não aprendi, daquilo que eu não vivi bem. Ter um olhar de fé. Um olhar de fé em Deus que está cuidando de mim, mesmo naquele passado que eu não posso mais mudar mais. Ele pode fazer tudo um bem. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Sobre o futuro, que é o que a gente está falando aqui nesse vídeo de hoje, a gente precisa lançar um olhar de esperança. Ter esperança é saber que no momento certo da minha vida eu vou saber como viver aquilo porque Deus cuida de mim. Eu espero em Deus. Saber que o que eu planejei agora pode sim mudar. E eu não posso ficar presa naquilo que eu planejei nos meus planos, nos meus sonhos, nos meus projetos. E nem posso passar o presente inteiro vivendo só de planejamento, porque isso me impede de viver o hoje. Enquanto que eu estou aqui tentando planejar, organizar, eu não vejo as graças que Deus está me dando hoje, de viver hoje olhando a bagunça que os meus filhos estão fazendo em casa, olhando, deixando de viver um momento com meu esposo, né, em que eu poderia estar com ele, junto dele, pensando nas outras coisas que eu tenho para fazer depois, no meu trabalho, nas dificuldades do meu dia a dia. Eu não posso fazer isso, eu estou deixando de viver o momento presente. Então, à medida que você tem esse olhar de esperança no futuro, sabendo que Deus cuida daquilo que vai vir ainda, você consegue viver bem o hoje, a caridade cotidiana. Você vai conseguir se colocar disponível para outro. E isso tem tudo a ver com a ordem oblativa, gente. Eu falo muito aqui, né, dessas características da virtude, quando a gente fala das características da virtude da ordem, existe aquela ordem que é, as pessoas acham que é ordem, né, que é algo engessado. E na verdade isso não é ordem. A pessoa organizada demais, ela precisa ter um cuidado enorme com o fato de as coisas mudarem, não saírem como ela quis, como ela planejou, como ela pensou que poderia ser. E a gente precisa ter cuidado demais com a ordem oblativa. A ordem oblativa, ela está ligada à caridade. A caridade vai te ajudar a viver o momento presente. E aí, se eu estou aqui agora, por exemplo, gravando essa aula, estou gravando essa aula agora de manhãzinha cedo, enquanto os meus filhos ainda não acordaram. Porque eu sei que durante as férias, eles estão precisando dar muito de mim para eles, né? Eles estão de férias. Então, eu tenho organizado meu horário de trabalho para trabalhar mais cedo, antes deles acordarem. E se eu penso, uma criança acordou agora, o que eu vou fazer? Eu vou parar esse vídeo, eu vou lá, eu vou pausar e depois eu vou voltar aqui para continuar a gravar esse vídeo. É isso que eu tenho que fazer. Porque por mais que eu tenha planejado esse momento para estar aqui com você, gravando essa aula que precisa ir ao ar
no sábado, eu preciso planejar fazer isso. Eu me organizei para acordar mais cedo, para fazer o horário que eu vou trabalhar, sabendo que durante o dia provavelmente eu não vou conseguir, porque eu já tentei fazer outras vezes e eu não consegui. Né? Eu precisei organizar no meu passado, que era o meu presente, eu precisei organizar esse momento para estar aqui fazendo isso, porque senão eu não consigo. É por isso que é tão importante a gente planejar, a gente precisa. Porém, existe a graça do momento presente, que é algo sobrenatural, que vai muitas vezes sair de mim mesma, mas que a gente vai aprendendo a lidar, porque eu preciso aprender a colher essa graça do presente. Se uma criança vem e me interrompe e eu simplesmente fico com raiva e não consigo gravar mais, eu não vou estar mais colhendo a graça do momento presente. É preciso que eu saiba disso. E isso envolve maturidade. Muitas vezes, gente, eu não consigo. Né? Muitas vezes eu não consigo colher essa graça do momento presente. A primeira pessoa que fala com você aqui, né? Meu ouvido está bem perto da minha boca. Então, eu estou falando sobre isso aqui, mas eu sei que para mim também muitas vezes é difícil colher essa graça. Mas a gente está num processo, gente. É um processo de mudança de vida, de maturidade humana. É um caminho. A gente está vivendo um caminho. Até a eternidade, se a gente chegar na eternidade, ainda não chegou. Até a eternidade a gente está aprendendo, caindo, levantando. Mas o mais importante aqui é a gente olhar para esse processo, né, como pessoas maduras, olhar para esse processo e saber reconhecer onde foram os nossos erros, pedir perdão se for necessário, agir diferente se for necessário, ter uma nova postura diante das realidades. E se você chegou até aqui, provavelmente, né, você está nessa busca de ser uma pessoa mais madura, de buscar organizar e ordenar a tua vida. Então, saiba que na ordem é preciso ter e contar com a caridade. Não dá para você fazer uma projeção por algo que você quer que aconteça sem pensar nela. E aí, quando a gente conta com essa caridade no hoje, a gente vai viver muito melhor o nosso presente, a gente vai viver com muito mais intencionalidade. É importante a gente saber viver com intenção, com interesse e intenção. Interesse, estar dentro daquela realidade por completo. Na mentoria das mães, eu falo muito sobre a noite da família, que é um momento em que muitas vezes você, durante o seu dia a dia, você não consegue estar ali por inteiro. Mas na noite da família, você vai estar por inteiro com a sua família. Você vai ter um momento especial em que vocês vão estar juntos, sem qualquer outra distração. É o momento que você coloca na sua agenda. Eu preciso estar ali com a minha família. E você vai dar tudo de você para estar ali. Porque você precisa estar inteiro no momento presente. Porque aquilo ali vai te fazer se enriquecer com a presença do outro. O outro vai se enriquecer com a tua presença. Você vai ter. Existem inúmeros benefícios de você fazer a noite da família. Mas aquele momento é algo que muitos vão se beneficiar com a tua presença, já que a gente está falando sobre o presente. E também você vai se beneficiar só com a graça de estar ali com eles, né? E você precisa viver com intencionalidade o presente, porque aquilo vai te trazer algo bom, também pensando no seu futuro, né? E também pensando no futuro daquelas pessoas que você ama. A intenção de estar ali e principalmente qual é a nossa intenção, afinal de contas, nessa organização, nesse planejamento, nesse pensar sobre o presente, passado e futuro. Qual é a intenção? É a vida eterna. O nosso foco, gente, nessa vida, na nossa jornada, é a santidade. Nós não estamos aqui apenas planejando e projetando coisas para a nossa vida nessa terra. Nós estamos planejando e projetando para a eternidade. Essa é a nossa ideia aqui. No Projeto Ser Família, uma dos pilares que eu coloco na virtude da ordem, a primazia da graça, é o tempo com Deus. Sem Deus, a gente não vai viver nada disso. Sem Deus, a gente não consegue viver o nosso passado com fé. Sem Deus, a gente não consegue viver o futuro com esperança. E muito menos viver o presente com caridade, com intencionalidade, com disponibilidade ao outro. Então, tudo isso é para que a gente lembre que
nessa jornada para a nossa vida, que a gente está vivendo nessa terra, é sempre pensando com qual é o nosso foco, qual é o nosso alvo. É a santidade, é o futuro na eternidade, é estar na presença de Deus por toda a nossa vida, em que o presente vai ser todos os dias, vai ser um eterno presente. Por isso, para viver esse eterno presente na eternidade, é preciso que a gente aprenda a viver o nosso presente, o nosso cotidiano e viver bem esse presente aqui nessa terra, tá bom? Espero que essa reflexão tenha te ajudado a viver melhor o teu cotidiano. Se você precisa de ajuda para organizar a sua rotina pessoal e familiar na vida da virtude da ordem, na primazia da graça, que é realmente o meu foco aqui, dentro da mentoria Ser Família. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, você pode se inscrever na lista de espera, quando tiver vagas abertas eu vou entrar em contato com você. E também vou deixar aqui nesse link, aqui embaixo na descrição desse vídeo, um link para Cartas às Minhas Amigas, que são cartas que eu envio toda semana para várias mulheres. Eu tenho eu tenho centenas de mulheres nessa lista de cartas, né, que recebem cartas minhas toda semana, completamente gratuito, onde eu falo sobre isso, sobre a virtude da ordem, sobre a primazia da graça, sobre a organização da rotina, sobre a nossa relação com o tempo, que é tão importante nas nossas vidas, tão precioso, que muitas vezes nós temos desperdiçado. Temos vivido o presente de outras pessoas, temos vivido somente no nosso passado, temos vivido com foco no futuro. E muitas vezes não vivemos bem o que a gente tem para viver agora. E aí a nossa casa fica aquela eterna bagunça, e a gente não consegue viver bem o momento de estar com a nossa família, estamos sempre estressadas, nervosas, né? Sempre sem saber como lidar com as demandas que surgem no nosso dia a dia. E é sobre isso que eu falo na mentoria Ser Família. Então, vou deixar para você aqui na descrição desse vídeo o link das cartas, o link da mentoria, se você quiser entrar na lista de espera. E se inscreva no meu canal, deixe seu like aqui no meu vídeo, compartilhe esse vídeo com outras mulheres que precisam escutar isso aqui e viver melhor o seu cotidiano. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!